Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto e hoje temos mais um Café com o Coach. O triatlon no Brasil e no mundo vem ganhando cada vez mais adeptos, principalmente nas distâncias mais longas, como as provas de meio Ironman, conhecidas como 70.3, e no Full Ironman, conhecido como 140.6, que isso nada mais é que são as distâncias em milhas que representam essas provas. Apesar do crescimento exponencial do esporte, o Brasil ainda engatinha em termos de organização e suporte aos atletas, principalmente aos profissionais. Não é raro ver esses atletas terem jornada dupla, com horários de treinos e muitas vezes também outras funções. Para falar sobre a atual situação do esporte e dos atletas profissionais de provas longas, temos hoje aqui o diretor técnico da CPH Brasil e técnico de atletas profissionais como Igor Amorelli e Pamela Oliveira, que são os melhores atletas de longa distância da atualidade. Para vocês terem uma ideia, só aqui temos campeão do Ironman 2 vezes com o Igor, Pamela Oliveira, quarta colocada no Mundial em 2018, de 70.3, somando aí mais ou menos um total de 13 vitórias em 70.3 com Igor, Pamela, Fábio, Carvalho e outros. Eu que já sentei para bater papo com você, Palito, e já também discutimos em provas aí de triatlo no meio da prova. É um prazer, seja bem-vindo aí, vamos falar muito, vamos discutir muito hoje aí com o pessoal. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, galera. Primeiramente, boa tarde para todos, principalmente para vocês aqui. Obrigado pelo convite. E é sempre um prazer falar sobre triatlon. Espero que vocês estejam preparados para me cortar no meio do caminho, senão eu vou ficar falando muito e vai durar 4 horas, como eu falei com o Wagner. Essa é a ideia, pô! Obrigado mesmo pelo convite. Cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar entre a galera do triatlon, principalmente entre técnicos, é uma ótima oportunidade de aprender um pouquinho mais. Espero sair dessa horinha aqui um pouquinho menos burro e aprender um pouquinho mais com vocês também. Ô, Palito, bem-vindo! Aqui é a Érica, né? Só para deixar claro. Conta um pouquinho da sua história pra gente, como você iniciou no triatlon. Eu que sou mais novata, assim, no esporte, gostaria de saber. Então, eu comecei no biatlon, na verdade. Sou de Santos, né? Na verdade, eu não imaginava conhecer o triatlon, assim. Nem sabia o que era triatlon. Jogava bola muito mal, mas jogava bola. E aí ficava meio que com a molecada na rua, jogando e tal. E aí um dos meus colegas falaram assim, vamos fazer natação lá na Unimonte. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, natação, você tá de brincadeira, isso daí esporte de playboy, não sei o que, natação, não viaja, vou fazer natação, cara. 15 anos nas costas, vou aprender a nadar. Já sei nadar no mar e tal. Pensava que sabia, mas não sabia, né? Caissara, que é uma desgraça. Exato. Caissara sempre acha que sabe nadar. E aí ele falou, não, vamos lá, é mó legal no Unimonte, eu conheço a galera do Colégio Sigma, não sei o quê. A gente se enturma com os caras, e aí sai com eles. Eu não tava pensando em esporte. E aí eu fui, e o preço era bem acessível, isso que era legal. Era uma piscina de 50 metros da Unimonte, 10 raias e 2,20 metros de profundidade. E aí, quando eu caí na piscina, eu vi que eu não sabia nadar. E o professor... Aí, na primeira semana, eu não conseguia nem atravessar os 50 metros, aprendendo a bater perna, não saía do lugar. Nadando de cachorrinho, né? Exatamente. Tentando sobreviver, assim. Eu falei, meu Deus, que vergonha, passava vergonha, assim. E esse meu amigo, ele já sabia nadar, conseguia e tal. Só que eu comecei a ficar bravo, eu falei, cara, eu tenho que aprender a fazer isso, não é possível. E aí esse professor, ele fazia um circuitinho, que era nadar 50, correr 50 metros, nadar 50. E aí eu demorava muito para atravessar os 50 nadando, mas correndo a coisa andava, assim. E aí, depois de uns 2 meses, comecei a conseguir atravessar a piscina, consegui aprender razoavelmente. Aí ele falou, vamos fazer um biatlon. Aí eu falei, tá, o que é? Ele falou, isso que a gente faz, correr e nadar e tal. Eu falei, vamos. Aí no canal 5 em Santos ele fazia assim um treininho, colocou lá pra nadar 500 e correr 3. Aí eu eu devo ter nadado uns 200 metros e corri os 3K. E aí logo depois ele falou, vamos competir. E tinha um biatlon em Santos que chamava Biatlon Solidário. Você doava 3 brinquedos
e ganhava a inscrição da prova. Aí eu falei, vamos lá, vamos fazer. Cara, eu não saía da água de jeito nenhum. E no meio do caminho eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo aqui? Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Não quero, nunca mais. E aí eu tentava parar e via que não tava dando pé. Eu falei, não, eu não vou acabar nunca, cara. Se eu morrer, é o verdadeiro triatleta, cara. Entra na água e não sabe mais quando vai sair, né? É muito bom isso. Cara, e eu falava assim, e eu juro que eu pensava, eu nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Nunca mais. Aí saí... É cruzar a linha de chegada, né? Exato. Aí quando eu saí, eu falei, beleza, correr agora pelo menos eu não vou morrer, né? E aí eu colocava a camisa, nadava de sunga, não tinha essa, né? Não tinha roupa, top, nada. Coloquei a camisa regata e saí pra correr. Aquela dor, né? O cara quase morrendo ali. Aí terminei e tal. Aí eu falei, cara, não nasci pra fazer esse negócio. Não quero mais, sou muito ruim. Devo ter ficado entre os últimos e tal. E o resultado ele não saía logo após, né? Ele demorava uns 3, 4 dias. Saía na quarta ou quinta, era muito ruim. Isso, demorava. Saía no site noativo.com lá. E aí eu fui treinar no outro dia e aí ele perguntou, o técnico era o Nenê. Você gostou? Eu falei, mais ou menos, tal. Não fui bem. E ele não assistiu a prova. E aí eu pensei assim, foi um dos últimos. Quando saiu o resultado, eu tinha sido 6º colocado. Nossa, que demais. E não pode subir até o 5º. Putz. E tinham 16 na categoria. Aí eu falei assim, leva o jeito. Mais uma eu já ia subir no pódio e tal. Aí eu falei assim, não, agora eu quero treinar. Na próxima eu quero subir no pódio e tal. E aí o Nenê, na época, ele não me passava treino. Ele só falava, faz isso, faz isso. Ele falou, não, então vamos treinar. E aí começou a me treinar. Aí na outra etapa eu pensei que ia melhor e fui pior. Aí eu fui 8º. Aí nunca mais. Aí continuei, fui treinando. E aí na Unimonte ali, que era um celeiro de atletas, né? Então... ali era mesmo. Esse aí foi seu começo, basicamente, com o contato com o esporte. Mas como técnico, como que você conheceu o triatlon e como você falou assim, eu quero ser técnico de triatlon, cara? Então, aí fiz o biatlon, né? Totalmente diferente de hoje. Eu fiquei 1 ano só fazendo biatlon. Biatlon. Aí consegui subir no pódio. Na última etapa eu fui 4º no geral. Aí não fui na categoria. Na categoria, se eu não me engano, eu fui 2º. Não lembro se eu ganhei ou fui 2º, mas no geral eu fui 4º. E aí eu falei, nossa, muito legal, tal, tá entre os primeiros aqui da prova. Aí eu falei, acho que eu quero fazer triatlon, só que a bike é caro, né? Eu falei, como que eu vou comprar uma bike dessa? Na época, todo mundo andava de bike road, né? Então, quase ninguém andava de TT. Aí eu comecei a procurar, eu lembro que tinha bike usada, R$1.500, R$1.600. Isso era muito caro. Muito caro. Era muito caro. Se falar hoje 1.500, o cara vai falar um pneu tubular hoje, né? 1.500 não compra nem o pedal. Exato. Nem o potencímetro você compra, mas era muito caro. E eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí eu falei pro meu pai assim, poxa, eu tava com, acho que quase 16 já. E aí eu falei, poxa, eu queria fazer triatlon e tal. Aí meu pai falou, faz. Aí, só que ele sempre foi assim, quer fazer alguma coisa, faz, mas se vira pra fazer, não venha me pedir 1000 coisas que eu não tenho como, não é que eu não tenho como dar um suporte tão grande. Só que aí eu comecei a juntar uma grana, eu entregava panfleto, fazia um monte de coisa. Comecei a juntar uma grana e tal, e aí consegui como se fosse uns R$400 pra dar de entrada, assim. Aí eu falei, pai, tô com R$400, cara, me ajuda a comprar uma bike, tal, pra fazer triatlon. Aí meu pai falou, cara, você vai comprar uma bicicleta de R$1.500 e tal, pra fazer isso daí, daqui a pouco tu para. Eu falei, não vou parar. Aí, olha que legal, aí na época eu falei assim, pai, eu vou conseguir a bolsa da faculdade se eu fazer triatlon. Cara, não tinha certeza nenhuma de que isso ia acontecer. Mas eu disse isso pra ele. Falei, não, eu vou ter... forma de enganar o velho, né? Não tem jeito. Aí eu falei, eu vou ganhar a bolsa. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Me ajuda que eu vou ganhar a bolsa. Aí ele conseguiu me ajudar. Compramos lá, na época, uma Vicine. E aí eu fui treinando em Santos e conhecendo a galera aos poucos, né? Então, Paulo Miyashiro,
Fábio Carvalho, E Oscar Santos Galinho. sempre foi um celeiro gigante de triatletas e bons triatletas, não? Não, na época, os top, né? Então, assim, tinha Troféu Brasil, os 5 primeiros treinavam no Unimonte, onde eu treinava. E eu fui conhecendo essa galera, né? Fui aos poucos enturmando e treinando com eles, e a coisa foi andando. E aí eu fui competir no triatlon e tal, comecei a competir Troféu Brasil, ficava ali no pódio na categoria às vezes, mas não era bom. Não pensem que eu era bom atleta. E era difícil ficar no pódio naquela época, hein, meu amigo? Era difícil. Era bem difícil. E assim, você que vivenciou toda essa parte, Palitão, lá de trás, isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos? 98? O que você tá falando aí? Já é mais pra cá, porque... 2000... Não é mais do que 2004, 2006, isso. 2003, ali... 2003. Você que acompanhou toda essa evolução, como que você enxerga hoje a situação do triatlon brasileiro? Cara, você pegou toda aquela parte desses atletas, desse celeiro que era Santos, e hoje, de certa forma, a gente vê ainda um declínio muito grande, principalmente no esporte de forma geral, em termos de profissionalismo. Como que você enxerga hoje? Qual é a tua visão do triatlon hoje? Então, deixa eu só... Eu falo muito, né? Já enrolei muito para complementar. Eu fui treinando na Unimonte e em um determinado momento o Ricardo Sintra, que é o meu mentor, meu pai, meu irmão, meu tudo, técnico da Poliana Okimoto, né, de maratona. Marido dela, não? Isso, marido dela. Começou a dar treino de natação para os triatletas. E, cara, não preciso nem dizer que eu continuei nadando mal. Isso não mudou e até hoje, se eu for cair na piscina, não sai nada. E aí eu fui treinar com ele a parte de natação. Treinava bike e corrida com Mosquito, que é meu outro pai ali. Se eu ficar contando minha história, vocês vão perceber que as pessoas que passaram pela minha vida mudaram totalmente tudo. Então, assim, eu sou muito grato a todos que mudaram, assim. E principalmente quando eu era mais jovem, eu acho que eu era mais teimoso e mais chato do que agora. E eles me ajudaram muito. Então, o Mosquito era o meu técnico e ele conseguiu a bolsa para mim na escola. Então, eu comecei a estudar no colégio particular da Unimonte e eu nunca tinha estudado no colégio particular. Então, graças ao triatlon, eu estudei no colégio particular, que era o Colégio Montserrat. E aí fui cursar Educação Física na Unimonte com bolsa, porque eu fazia triatlon. Que bacana. Outra coisa que provavelmente eu não ia conseguir cursar a faculdade. Então, assim, o triatlon, eu devo tudo ao triatlon, e principalmente a Unimonte e essas pessoas. E eu não ia fazer educação física, porque na época eu namorava, e minha namorada era atleta, e aí meu técnico Mosquito também falou, não faz educação física, cara, faz outra coisa e tal, educação física é muito sofrido, os caras, todos... E ele tinha razão, e ele tinha muita razão. Exatamente. Não faz educação física, não faz. Aí eu coloquei lá. Primeira opção, petróleo e gás. Segunda opção, jornalismo. Terceira opção, eu acho que era fisioterapia. Última opção, educação física. Aí passei e tal, comecei a cursar petróleo e gás, que era moda em Santos. Petróleo e gás, isso daí vai ser o futuro e tal. E aí eu tava na faculdade e o professor falou, imagina vocês no meio da plataforma de petróleo, que legal. Eu comecei a imaginar, falei, meu Deus do céu, cara, não me imagino. Aí já cheguei e eu fui pra Unimonte, que era, a piscina era do lado ali da faculdade. E o Ricardo tava dando série pro Fábio Carvalho e pra Poliana ao mesmo tempo, só que era uma série bem diferente. E ele pegou e me deu o cronômetro na mão. Falou assim, pega a série aqui do Fabinho. E o Ricardo sempre dá as parciais, nos 400 e tal. E aí eu comecei a dar as parciais, tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, é isso que você gosta, né? Aí eu já fui na faculdade e troquei. Cheguei na secretaria, falei, dá pra trocar por educação física? Aí a mulher falou, mas você já tá no segundo mês, tal, você perdeu matéria pra caramba. Falei, não, se der pra trocar, eu quero. Aí troquei na hora. Aí fui fazer educação física e continuei como atleta. Só que aí chegou um momento que o Ricardo Sintra sentou comigo e eu treinava bastante, mas não evoluía muito a natação, principalmente. Treinava uma galera, Marcos Vinícius, que tá aí até hoje, Bruno Matheus,
a Carol, cara, uma galera, enfim. E aí ele falou, direto ele viajava com a Poliana e às vezes ele deixava o treino comigo pra passar pra galera. E quando ele voltava, eu voltava a treinar. Aí um dia ele falou, cara, Palito, é o seguinte, você não tem talento no esporte, nenhum mesmo, seu talento é zero. Você é muito esforçado, treina bastante e tal, mas, cara, tem uma limitação aí, principalmente na natação. Você não vai nadar que nem o Marcos Vinícius. Esquece, isso não tem como. Não vai acontecer. Não vai. E a gente sabe, né? Não é assim, né? E ele falou assim, o que vai acontecer é que você vai melhorar muito. Você pode chegar a ser um atleta profissional? Pode. Mas você vai ficar lutando muito, muito, muito para ser um mediano, talvez, e tal. E o principal, você não tem suporte financeiro para aguentar muito tempo isso, né? Aí eu falei, não tenho suporte financeiro para ficar 3, 4 anos mais esperando, porque vai chegar uma hora que tem que trabalhar já, né? Aí ele falou assim, só que, cara, como técnico, você já vai estar na frente de todo mundo. Porque, os caras te respeitam e tal, você tá no meio dos atletas profissionais e automaticamente você já tá aprendendo muito e os caras já te conhecem. Então, poxa, você tá onde todo mundo queria estar. E isso você tava no começo da faculdade, então você era super novo. Eu tava no segundo ano da faculdade. Primeiro ou segundo ano da faculdade. Aí aquilo foi um baque, assim, acho que deu uns 30, 40 minutos que eu fiquei assim, poxa, acho que o sonho acabou, né? De ser atleta, assim, sabe? Fiquei meio mal. É triste escutar isso quando a gente quer ser atleta ainda, né? Triste. A gente não tem ideia do que pode repercutir, né? Mas é triste. Poxa, não dá pra você ser o que você quer ser no esporte, né? É triste, mas é bom ouvir também, né? Porque também senão você fica perdendo tempo numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum também, né? Às vezes a verdade é dura de ouvir, mas ela te traz, abre outras portas, né? Exato. É a grande diferença que a gente sempre fala entre o técnico e o professor. O técnico, em determinado momento, tem que falar pro atleta, aqui dificilmente vamos passar. Você não pode gerar também uma frustração incrível, né? Claro, não pode nunca limitar o atleta, mas muitas vezes tem que ser realista, né? Não tem jeito. E aí naquele momento, assim, virou a chave também, porque eu falei, ok, eu tenho que tomar uma decisão, eu posso continuar, e não é que eu não acreditava no meu potencial, que eu falava assim, não, eu não vou chegar. É que eu pensei, o que eu quero? Viver do esporte. Que eu quero viver do esporte. Quero ser o melhor possível, quero ser campeão. E aí eu falei, poxa, eu olhava o Sintra como técnico, admirava muito e falava assim, cara, é legal também, ele faz parte da vitória. Aí eu falei, não, então eu vou ser isso. E aí no outro dia eu já não cheguei pra nadar. Já falei, Sintra, vou ficar do teu lado aqui e agora não vou treinar mais, vou ser técnico. Aí virou a chave, né? Virei a chave total, virei a chave. E aí no outro dia eu já estava como auxiliar, eu já estagiava e aí passei a ficar como auxiliar dele. Então daí pra frente não parou mais. Você sabe que essa história é muito legal, eu não conhecia, não tinha a menor ideia de que você tinha passado por tudo isso. A primeira lembrança que eu tenho do Palito é no curso, acho que eu te conheci em 2011, se não me engano, num curso nível 2 da CBTRI, alguma coisa assim, né? Porra, que bacana. Não ia dar pra ser atleta mesmo, né? Porque com a quantidade que ele fala, imagina, atleta, ele tinha que ser técnico mesmo, né? Porra, mas posso falar? Brincadeira, eu não conhecia essa história. É bacana saber algumas coisas, porque isso interfere muito nas pessoas que hoje em dia estão tentando seguir uma carreira, cara. É bem legal. E na educação física, a gente vê muitas pessoas levando na brincadeira e não sabe tudo que a gente passa, os perrengues, como é iniciar lá atrás, né? As escolhas, né? No caso do Palito, as escolhas. Não, tem que saber Palitão, vou voltar. História, né? E eu resumi, hein, galera? Eu tô falando que eu falo, eu resumi a história, hein? Isso aí é só um prelúdio. Mas o Café com Coach, ele tem muito esse lado que a gente inaugurou com você, Vagnão. De ouvir a história, né? Passou o Ricardinho Hirsch, que a gente gravou, não foi um Café com Coach, mas também ele contou a história dele. Agora o Palito é muito legal, porque é o que você falou, as pessoas acham, quando vê os resultados prontos,
que foi fácil, mas não é. Quer dizer, ninguém sabe o que está por trás da história de cada um. Então, é muito legal escutar o Palito contar a história de como ele entrou nisso, né? A paixão toda e como que virou esse grande técnico aí. Palitão, me fala uma coisa. Vamos voltar naquela pergunta lá que eu não esqueci, não. Como é que tá o triatlon atualmente no Brasil? Como que você enxerga a situação do nosso esporte hoje em dia, cara? Então, apesar de não ser tão antigo no triatlon, acho que 18 anos, talvez, nem faço conta, eu acho que dá para dividir em várias camadas, né? O esporte amador / Ironman, acho que é uma parte grande, como se fosse um mercado. A parte de alto rendimento, principalmente, vou falar de classificação olímpica, é outra parte, outro bolo. A parte alto rendimento, longa distância, que é outro bolo. A parte formação, então assim, são várias camadas. Resumindo, formação eu acho que é uma das coisas mais difíceis no Brasil e está cada vez pior em todos os cenários. Então assim, eu acho que tem poucos projetos. Eu escutei o podcast aqui do Brás, falando sobre isso. Então assim, eu acho que tem poucos projetos e principalmente, hoje em dia a evolução, essa parte tecnológica também está tirando um pouco a galera do esporte. Então a gente não tem espaço no Brasil para conseguir levar várias crianças para fazerem triatlo e principalmente não tem prova também. Então a gente, vamos falar de formação. Poxa, mas eu vou fazer um projeto, vou colocar... Uma vez a gente até discutiu isso, né, Wagner, numa mesa com os técnicos. Poxa, vamos fazer tem que ter. Falei, pô, mas quando tu chega ali com 17, 18, 19 anos, o que eu vou oferecer pro cara? Vou falar pro garoto, pô, você é um bom atleta, tem nível, só que não tem prova profissional para você ganhar grana. O cara vai fazer o quê? Ele vai viver... vou viver o sonho olímpico. É para pouquíssimos mesmo. Então, o cara... Hoje nossos atletas dependem de salário, ajuda da CBTRI, tem o salário, aí do Exército, das Forças Armadas, e não tem prova. Antigamente tinham 8, 9, 10 etapas do SESC com 5 mil pro primeiro. A premiação não era extraordinária, mas era muito boa e sustentava muita gente. Então, assim, você não consegue formar porque não tem vários projetos, e principalmente quando tem um garoto com 16, 17, 18 anos que tem uma dificuldade financeira, ele vai abandonar, porque não tem prova. As provas com premiação hoje eram as do Ironman e 70.3, que também já estão escassas e saindo, né? Então... E provas, tem bastante prova, mas já tem muita prova sem o profissional, né? Provas só com amadores, né? Que eu acho... Então, assim, automaticamente, se continuar nesse caminho, tirando o profissional das provas e as provas colocando só amador, eu acho que em menos de 10 anos a gente não vai ter categoria elite mais. Eu acredito que não. Olha, você foi bem, assim, você deu um prazo bem longo, né? Se você olhar, por exemplo, tirando esses atletas que nós conhecemos, Pamela, Igor, Bruna, Luísa, enfim, esse tipo de... Pro Ironman, por exemplo, eu não vejo muita gente chegando. Isso me preocupa. É evidente que esses atletas que hoje estão em ciclo olímpico, competindo para provas standard e sprint, eles vão, em determinados momentos, migrar. Mas você não vê uma renovação constante como nós gostaríamos, ou como nós idealizamos como se fosse um cenário ideal. Veja, a gente está num país continental e nós não conseguimos ter uma base de atletas, né, uma base gigante para que eu depois numa pirâmide aí tenha alguns atletas de alto nível, né, de grande performance, né? Wagner, eu acho que aí a gente entra também num problema que é do país, né? Porque assim, você vê, eu tenho 2 filhos. Cara, a coisa que eu mais queria era que meus filhos também tivessem o apoio que eu tive dos meus pais na época para fazer esporte, de quando eu era pequeno, na idade deles, porque você acaba depois desenvolvendo, mesmo que você não vai ser um profissional, você cria amizades, cria um estilo de vida bom no esporte. Mas, cara, hoje que você tem falta de segurança, eu trabalho, minha esposa trabalha, quem vai levar as crianças para ir no clube, ou não tem um lugar para eles irem praticar esporte que seja fácil, que você deixe seu filho tranquilo, que você não tem que, você vai deixar seu filho lá, você quer ficar acompanhando.
Então é muito complicado. O Brasil não oferece essa coisa. As escolas, hoje a escola mesmo. Cara, eu joguei futebol na escola, eu fiz natação na escola, joguei basquete no time da escola. As escolas não têm mais isso hoje. Então nem a escola oferece, né? Então acho que aí o problema é muito maior do que o que a gente está falando aqui, né? Da formação. Sim. É um problema estrutural, né? Então, assim, eu até... Sempre a gente conversa sobre esses temas. O esporte, ele teria que ser universitário, né? Aí a coisa poderia andar, porque o meu caso mesmo, a universidade me manteve no triatlo. Não virei atleta, mas estou no meio. Mas você virou um coach. Exato. No esporte, né? O que é uma Exato. outra deficiência que nós temos, Palitão, de tanto não ter o atleta de base, como não ter o técnico de base, ou seja, o atleta quando chega para nós, muitas vezes, já foi. Ou seja, ele perdeu algumas coisas que deveriam ser construídas lá atrás. Então, é muito complicado isso, né? Eu vejo sim que é um problema grande estrutural, mas é em tantas áreas que às vezes eu me preocupo. E aí, por isso que às vezes eu falo, poxa, o triatlo em si profissional, que é aquele a gente tem, poxa, eu quero me espelhar no ídolo, eu quero, quem são os caras que vão trazer novas pessoas pro esporte? Você não tem. O que você tem hoje são muito mais amadores fazendo isso, não? Essa é a parte do que eu até estava falando no começo. Se for colocar como mercado, o triatlon de longa tá ok, né? Ele vai bem. Só que não dá para pensar como mercado, estamos bem, porque daqui a alguns anos isso vai cair também. É fato. Então, se continuar essa evolução, que não é evolução, na verdade, né? O número de amadores crescendo, as provas sem atleta profissional, sem ídolo nenhum, sem nenhum legado, daqui a pouco isso vai cair e todo mundo vai sofrer. As assessorias vão sofrer, os organizadores vão sofrer, os técnicos vão sofrer. Então, como o Wagner disse, muitas vezes o cara chega para treinar hoje e nós estamos no modelo de assessoria esportiva. E assessoria esportiva não forma atleta. Não tem como treinar atleta em assessoria esportiva. Eu vou treinar um menino de 12, 13 anos no formato de assessoria? Não dá. Isso é até um crime, né? Pô, vai pegar um talento na mão ali e vou passar uma planilha para ele. O cara está sendo formado como atleta, formação, tudo aquilo ali. Então, eu vou fazendo um curso de corrida e o professor, o Edilberto, ele deu um exemplo bom. Ele falou, poxa, vamos pensar como escola. O cara, ensino fundamental, ensino médio, aí faculdade, pós-graduação. Ele falou, imagina o cara vai fazer a faculdade sem passar pelo processo, vai faltar alguma coisa. E na formação do atleta, vai faltar. Vai chegar lá em cima, poxa, o nosso atleta não tem uma técnica de natação, tá faltando velocidade, tá faltando isso. É a base, né? Que a gente não consegue fazer bem feito no Brasil. Imagina se existisse o projeto do SESI. Realmente é uma tendência que a gente vê de cada vez mais as pessoas se espelham nos amadores, porque a gente está perdendo esses ídolos, assim, do esporte, né? Por exemplo, o Betão, quem que eram seus ídolos do triatlon? Eu sempre falei isso, quando eu comecei, a coisa mais legal do triatlo era poder ir na USP aqui e pedalar com os profissionais que treinavam aqui na época, né? Que era o Mansur, que era o Pedro Lupo, que eles treinavam aqui em São Paulo, né? E quando eu ia para Santos competir, acabar a prova e ficar na transição ali, conversar com os caras. Naquela época a gente não tirava foto, porque não dava para levar a máquina, né? A máquina era grande, né? Então não dava para... Tirava foto, sim. Eu levava minha Kodakzinha. Alguém tinha que levar a foto, tirava, né? Como não, Beto? Depois tirar a foto, né? Eu não ia nem competir, eu ia terminar a prova e ficar no alambrado esperando os prós competirem, cara. Mas era isso, a gente gostava disso, né? Esse contato. E sempre foram esses, era o Galindes, era o Paulo Miyashiro, o Fábio Carvalho, esses caras que estavam na época já, né? Que a gente tem. Eu treinava com o Guto Antunes na piscina. Fernanda Keller, Sandra Soldan, né? Carla Moreno, tem Mariana. Eram essas pessoas. E, na verdade, os ídolos que a gente tem são sempre os profissionais, né, cara? Eu acho que, assim, amador é legal de ver o cara performar e tal, mas, cara, sei lá, eu sou meio... Aí a gente vai entrar no negócio de influenciador e blogueiros, que aí já é outro assunto que eu também não curto. Vou deixar para outro dia. Deixa para outro dia, né? É para um podcast. Deixa para outro dia. É outro podcast.
E a gente tava falando do Brasil, do Brasil e exterior, Palito. O que você me faz em relação às provas que você acompanha fora, assim, em relação à organização, premiação, o que tem de diferente nas provas lá fora das provas aqui para trazer os profissionais e manter os profissionais? Então, as provas de 70.3 e Ironman, elas têm um padrão mundial, algumas provas melhores, outras piores, mas o padrão de premiação, eles que definem, né? E eu acho que o problema da premiação do Ironman, ele é mundial, ele não é só nosso, não. Tanto é que tem esse PTO agora, né, que eles estão criando, que eu acho que pode ser um suspiro para o triatlon mundial. Acredito muito que isso vai ajudar. E até um dos propósitos dessa PTO é que o atleta número 100 do mundo, ele ganhe dinheiro. E aí você vai manter o cara. E isso eu conversei aqui com o Igor, com a Pamela até, que tem que acontecer muito isso com o atleta profissional. Os que estão lá em primeiro, segundo, lutar pelo 10º, pelo 15º, porque é importante que tenha um número grande de atletas, né? Agora, falando no contexto geral, assim, eu não tive a oportunidade de ver tantas provas fora, né? Eu vi algumas, só que a gente acompanha, né? Então, assim, se for pensar em prova rápida, tem muita prova, né? O circuito da ITU, ele é todo europeu, praticamente. Então, a gente até comenta... Aí eu acho que a comparação fica extremamente injusta, Palitão. O moleque com 15 anos na Europa, cara, ele vai competir várias provas de nível. Então ele vai chegar com 18, 19, ele não vai tremer. Ele vai falar assim, cara, esse cara aqui eu competi 1000 vezes. É só mais uma prova. E o cara pega um metrozinho, vai competir. Pega um aviãozinho ali, vai competir. E aqui não, a gente tem que atravessar para chegar lá. Aí, chega às vezes em cima da hora e tal. Hoje melhorou muito, mas tem toda essa dificuldade. Falando das provas de Ironman, olha como o nível da prova interfere no nível dos nossos atletas, né? O nível de provas fortes. Quando o Ironman começou a fazer Championship no Brasil, cara, foi nítido a evolução dos atletas brasileiros. Porque vinham os caras fortes, então, o Igor fez 7,59 e foi quarto. Cara, isso foi muito bom pra gente, porque a gente treinava aqui em casa, sabendo que tinha um start list top. Aquela prova foi a prova mais forte do ano, tirando Kona, né, em número de atletas que foram top 10 do mundo naquele ano. E a gente treinou em casa e competiu numa prova para 7,59. Então isso elevou muito o nosso nível e trouxe vários caras depois, os brasileiros evoluindo. Então, antigamente a galera largava Ironman pensando assim, quero fazer 8 horas e 20, 8 horas e 15 é um tempo bom. E depois dessa Championship, os brasileiros olharam e falaram, não, cara, tenho que fazer, na pior das hipóteses, 8 horas e 10 para competir razoável. E é daí para baixo. Então o sarrafo vai subindo. E quando tinha o meio Ironman, começou a vir o Tindon, começou a vir os caras todos, os brasileiros evoluíram muito, muito mesmo. E agora as provas diminuíram o nível, né? Então, assim, automaticamente os brasileiros vão cair um pouquinho no nível se não forem competir fora. Então essa diferença é muito grande e para o atleta que não tem patrocínio, ele acaba perdendo esse ritmo, né? Muito bem. Posso fazer uma pergunta aqui? Gordinho. Vamos lá. Ô, Palito, como que você enxerga? A gente fez já algumas vezes com convidados, a gente sempre quer entender, e acho que você como coach é muito interessante. Como que você lida com essa informação hoje disponível, né? Esse mundo de tecnologias e de gadgets e de métricas que estão à disposição. Você acha que isso mudou? Com certeza mudou muito desde que você começou, apesar de você falar que não faz muito tempo, mas deve ter transformado a tua vida como professor, como coach, como atleta. E o que mudou e quais são as ferramentas que você usa? Como que você vê isso versus o que a gente fala muito sobre o feeling dos atletas, que a gente comenta muito que as pessoas se preocupam muito com isso e perdem aquele feeling natural de entender um pouco sobre o corpo, da consciência corporal. Como que você lida com isso e como que você enxerga essas novas tecnologias? Então, mudou bastante, né? Apesar de não ser totalmente old school da galera bem das antigas lá, né? Não peguei
100% sem tecnologia, mas eu, por exemplo, como atleta, nunca tive Garmin, então já começa por essa diferença. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar, isso é ponto. Então, ela ajuda muito sim. Vai falar, um atleta treinar sem potencímetro, um atleta profissional, não existe. Né? Um atleta tem que ter potencímetro, ele tem que ter todas as ferramentas, ele tem que ter toda a tecnologia de bike, por exemplo. Então, como se fosse competir Fórmula 1 com carro ruim, não dá. Então, tudo isso influencia muito, e a parte de treinamento para os atletas profissionais, eu utilizo praticamente tudo que tem no mercado. Então, a plataforma, que é a plataforma TrainPix, análise de treino, enfim, tudo isso que tem, a gente utiliza. Mas eu não gosto de ficar refém, e principalmente eu acho que tem outros parâmetros, principalmente com atleta profissional, que tem que ser analisado antes. Quando a gente tem a oportunidade de ter equipe treinando junto, o olhar continua para mim sendo o principal. Então eu consigo ver o atleta praticamente todos os dias. De uma sessão para outra eu já consigo identificar se tem alguma diferença, se está acontecendo alguma coisa, enfim, conversar. Então nada vai substituir esse tipo de conversa, esse tipo de feedback. Então, assim, eu gosto de usar todas as ferramentas, sim, mas eu acho que também, passando isso para o amador, está se perdendo um pouco. Então, eu vejo, às vezes, atleta desesperado porque o potencímetro não está funcionando, o cara, às vezes, deixa de treinar. Às vezes, o cara... Tem um exemplo, assim, que é o mais básico. Eu tô rindo porque eu falei disso num outro podcast, o Wagner ficou rindo de mim, falando, isso aí é você. Eu falei, eu nem uso potencímetro, mas tem cara que... acaba o pedal do cara, isso aí, né? Eu tô só guardando aqui pra falar, só tô esperando o término dessa fala. Olha esse exemplo, a pista de atletismo, pista oficial, 400 metros e tal, você não precisa de GPS na pista, né? Mas os atletas vão com GPS, aí tem um teste lá, teste de 3K, aí o cara vai lá e para faltando 100 metros porque no GPS deu 3K. Mas, cara... Obrigado, Palito. Você sabe que eu falei sobre isso. É muito simples. Não, mas no meu GPS deu 3. Fala, chega a ser bizarro, né? Chega a ser bizarro. Você um galinho, tu fala, poxa, mas não, a pista tá certinha, você tá duvidando da pista oficial de atletismo. E aí o cara fala, o que vale é o meu tempo do GPS e tal. E aí, vê como isso vai influenciando, e o cara fica totalmente dependente do potencímetro, fica totalmente dependente de GPS. Tem uma história que eu até comentei essa semana numa live da Pamela, que nós estávamos treinando na altitude em Cuenca e, cara, é bem duro. O braço foi com o pessoal lá também, e é duro treinar 2.400, só montanha e tal. Pô, você tá matando uma pergunta que eu tinha colocado já aqui, mas manda bala aí, vambora. Tá, depois a gente volta. Tem 3 horas pra falar, relaxa, cara. E aí eu tinha os treinos não estavam rolando muito bem e tal, tava difícil de acertar a mão. E um dos últimos treinos antes de competir, que foi Dubai agora, ela tinha 6 horas de bike e eu queria uma percepção de Ironman, assim, um pouquinho abaixo do 75%, mas ali perto de 70% e tal. E ela tinha feito uma pista, cara, tava muito cansada, não tava fácil. Aí no dia, quando nós acordamos, aí eu falei, Pamela, você tem fita isolante no quarto? Aí ela falou, fita isolante? Cara, não sei. Aí ela, tenho. Aí pegou, eu falei, põe na tela do Garmin. Não, você não vai ver dado nenhum, você só vai ver horas. Você tem 6 horas para pedalar. E eu quero que você mentalize que você tá pedalando na África, que era o Ironman da África que a gente ia fazer. Tá pedalando, nadou super bem, nadou ali com a Lucy, e tá pedalando, marcando, se sentindo bem. Você tem que se sentir bem. E ali eu fiz uma transformação para ela e para mim, porque aí eu coloquei na minha cabeça assim, tá, eu não vou cobrar o número, eu não quero saber quanto vai dar, se vai dar 0.60, 0.65, 0.70. Eu quero olhar e vê-la focada, treinando bem e se sentindo bem. Eu preciso que ela se sinta bem. Só isso, eu não vou cobrar nada de número. Então eu primeiro falei pra mim, cara, esquece número e foca em que ela esteja bem. Aí eu fui de carro e tal,
Na terceira hora, cara, o semblante totalmente diferente, pedalando encaixada e tal, e o treino fluindo, assim, pedalando bem. E aí, quando ela chegou no centro, ela tinha que correr mais 10 quilômetros. Aí, na hora que ela chegou, o Bluetooth já pegou, e eu já peguei no celular. Falei, vamos dar uma olhada. Eu não quero ver o número, mas vamos ver, né? Tava se coçando, né? Vamos ver o que deu. Mas antes olha, de ver, sem querer, olha, dá aquela olhadinha sem querer. Aí eu falei assim, independente do número que deu, eu já tava contente. Eu falei, não, esse treino foi bom pelo que eu vi. Mas daí fala a verdade, quando você olhou e viu que o número era bom, você falou assim, caralho, que treinaço, vai, conta a verdade. Exato. É isso, cara. Mas corroborou, né? Aí deu 0,71 lá em cima e tal. Falei, cara, que massa. Só que às vezes, se sai olhando, não, eu tenho que fazer. Não fica sai, olhando, né? Ali, não sai. Então ela concentrou em outras coisas, concentrou na mente, no corpo, na atleta que ela tem que estar marcando na prova, e saiu. E o recado para atleta amador muitas vezes é essa, calma, pensa em outras coisas, porque na prova você não pode ficar 100% olhando um númerozinho ali o tempo todo, vou olhar esse número, é isso que eu tenho que fazer, e não sentir, não saber o que vai acontecer com o corpo. Deixa eu aproveitar o momento aqui, o gancho, fazer uma pergunta. A gente, como atleta amador, muitas vezes recebe, o Vagnão sempre monta uma estratégia de prova para você, né? Aquela coisa, você sabe que aonde você tem que ficar. O atleta profissional, até onde vai a estratégia de prova e até onde vai o rasga isso, vai com tudo, ganha ou se arrebenta? Até onde existe, qual é essa limitação? Qual é o percentual de variação que você tem aí? Chegar, pedala 300 e tantos watts, corre a tanto, ou, marca aquele cara, vai atrás dele até o final e até onde você aguentar. Aonde está esse limite? Então, essa pergunta é muito legal. Assim, vou tentar resumir, senão vou ficar 10 horas também falando. Aqui é tudo resumido. Olha o cronômetro na borda aqui, hein? Olha o cronômetro na borda aqui, ó. Acho que todo técnico, ele pensa em colocar a sua característica, a sua mão nos atletas que ele treina. Isso é meio que normal e de praxe. Eu tenho uma característica que eu gosto que eu enxergo o triatlo. Então, assim, eu gosto do atleta quente. Eu não gosto de água morna, porque água morna não dá nem para chá e nem para suco, não serve para nada, né? E eu gosto de atleta quente também, cara. Eu gosto do cara que vai para cima. Isso é minha característica. E eu gosto de passar isso pros caras. Eu peco muitas vezes pelo excesso, sim. É por isso que a gente briga nas provas, pai. Os caras não entendem, cara, porque a gente briga nas provas. Porque tá todo mundo ali no... fervendo, né? Exatamente. Fervendo, exato. E eu gosto de atleta que vai pra cima, eu gosto do atleta que tem aquela coisa diferente. Enfim, então eu busco isso. E não dá pra pregar isso e ficar, não, vamos 100% aqui, nesses números e tal. Então, esse equilíbrio entre o número e a estratégia, ele é bem difícil. Vou dar um exemplo. A Pamela no Mundial, a gente tinha os números lá, o FTP, a porcentagem que ela poderia pedalar, só que eu falei, o teu número bom é esse daqui, você pode pedalar dentro dessa zona, mas você tem um gap para fazer no talo e o outro número. Então, se você precisar, você pode arriscar. E o principal, no fim, eu falei, Pamela, cara, vai pra cima como sempre, não fica com medo. O que você tiver que tomar de decisão, toma sem se arrepender, não olha pra trás. Segue o teu instinto. E teve uma hora que a Sarah True sobrou, ela furou e tal, enfim, e a Pamela demorou pra ver, e quando ela olhou, o grupo tinha aberto um pouquinho, assim, uns 45 segundos. E ela andou 20 minutos no FTP. No meio do 70.3. E ainda correu 1h21. Então, assim, foi no instinto praticamente dela. E aí depois eu olhei e falei, caraca, Pamela, você andou 20 minutos no talo para buscar o grupo novamente. E correu super bem e tal, mas foi uma decisão super certa. Então, assim, eu deixo mais aberto. Agora, estratégia não é para o atleta profissional só os números.
você coloca os números, baseia ali no que você pode fazer. É a dinâmica de prova, né? Não tem jeito, exato, cara. Como é que você vai ter um atleta fugindo e você vai falar, ok, eu não posso passar dos meus vasos? Vou ficar aqui na minha zona e perder o pelotão, né? Tipo isso. Exato, eu vou ficar aqui na minha potência certa e aí você não compete mais na frente. Então, assim, tem várias estratégias que você às vezes não leva em consideração nem números. Então, quando as provas do Igor, de Ironman, várias provas a gente escolhia assim, poxa, então vamos ter uma atitude um pouco mais forte no começo, vamos tentar induzir, se é um start list mais nacional, assim, ou um start list onde tem menos atletas, vamos supor, quando tinha o Timothy O'Donnell aqui, vamos arriscar no começo, passar muito forte, induzir o cara ao erro e depois ver o que acontece. Quebrar o cara no meio da prova pra ele cansar, né? Tá certo. Várias vezes a gente utilizou de estratégia sem pensar em números. Fala assim, poxa, vamos passar o primeiro 20K no teu máximo, induzir os caras ao erro, porque se os caras tentarem ir com você, o teu máximo é mais do que o máximo deles, e aí eles vão quebrar mais e a gente tem uma margem para correr. Várias vezes a gente utilizou de estratégias diferentes, assim, então, não, vamos marcar até tal quilômetro e você ataca em X quilômetro. Então, isso depende bastante. Varia muito, mas olha que engraçado, Palito. Querendo ou não, se vai ter números ou não, você tem uma estratégia. Veja que você observa o atleta que está competindo com o seu atleta, que é o que a gente sempre fala, né? Seja no nosso caso de forma específica, seja no amador ou no profissional, a estratégia, ela não é só baseada nos números. Eu tenho que pensar primeiro no psicológico desse atleta, como que ele tá encarando aquela prova e como eu trabalho isso para ele, sabe, ser aquele cara fervendo na prova, como você falou, né? Isso é muito importante. Mas muitas vezes dá diretriz, por exemplo, eu gosto muito da diretriz pro meu atleta, de falar assim, você vai sair na água nessa posição, o trabalho do ciclismo vai ser feito assim e a corrida, a gente sabe que tem as nuances, mas basicamente esse é o trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que psicologicamente, quando o atleta não nada tão bem ou já sai lá atrás, ele já se quebra na primeira modalidade, na primeira etapa ali ele já... Profissionais não, mas por exemplo, a Pamela no seu caso, ela é muito diferente, porque ela sabe que ela tá na frente o tempo todo, e ela controla, querendo ou não, a dinâmica da prova, ou seja, ela sabe exatamente o que tá acontecendo na frente, porque se alguém passou ela no ciclismo, e quando ela põe o pé no chão, ela tem uma ideia de o que tá acontecendo. E dependendo do calibre do atleta ou como ele sai da natação, ele não tem essa ideia. Então, nós, como técnicos, a gente sempre está pensando, seja através de números ou estratégias, né, de vamos quebrar o cara no meio do pedal, porque eu sei que assim ele vai correr um pouco menos e eu tenho uma chance de trabalhá-lo. Isso sempre acontece, né? Sempre, com certeza. Sempre tem uma estratégia, estudar o start list, colocar possibilidade A, B, C. Perfeito. Ainda mais porque no profissional você trabalha com premiação, então analisar o start list é primordial, né? Primordial. Então, assim, às vezes você coloca, então vamos colocar no cenário ideal, vamos fazer isso. Tá, mas se não acontecer, tiver um dia ruim na bike, vai fazer outra estratégia. Mas e se tiver no dia pior ainda, você coloca 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, né, para que o atleta também ele já entre falando, eu nado bem, no caso, mas eu posso num dia ruim não abrir. Eu posso num dia ruim não sair no pelotão. Alguém pode estar muito bem também, não? Exato. E aí... Alguém pode surpreender, sempre tem isso, né? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais básica aqui, mas que o pessoal sempre gosta de saber. Como que é o treino do pessoal? Assim, quantas vezes por semana? É aquele negócio, treina todo dia, treina todas as modalidades todo dia. É a pergunta básica, né? Ela quer saber o seguinte, quais são os volumes, as intensidades e os planejamentos que você utiliza? Conta aqui pra nós, Palito. Abre o coração. O Wagner sabe, né? Com certeza das características de treinamento que mudam muito de acordo com a prova, de acordo com o período, de acordo com, enfim, com a época do ano, né? Mas geralmente os profissionais treinam praticamente as 3 modalidades todos os dias, né? Eu gosto de a cada 14 dias dar um dia off, né? Tem uma linha onde
os atletas não dão off, mas eu gosto, porque a gente faz a última natação no sábado à tarde. Nosso treino de natação no sábado começa às 5 da tarde, então acaba ali 6h30, 7. E às vezes aí a cada 14 dias eu dou um off no domingo. Pra gente funciona bem, mas também já tive períodos sem dar off. Então tem períodos onde às vezes o descanso é ativo. Uma coisa que todo mundo gosta de saber é o número de horas, né? Isso daí é de praxe. Cara, eu acredito que eu não sou um técnico que carrego tanto no volume, não. Eu carrego mais na intensidade. Para mim, a intensidade... se pedir para escolher entre volume e intensidade, eu escolho intensidade. Mas, lógico que o volume é importante. Várias vezes quando eu falo, não, a intensidade é mais importante, aí falam, poxa, mas o volume não é? E depende muito do atleta, né? Do que e você usa esse critério de mais intensidade e um pouco menos de volume na relação para amador também? Também. Eu gosto... Lógico que sempre tem aquela avaliação, né? Do atleta que você tá na mão. Você não vai pegar um cara no primeiro ano e encher de intensidade, porque... Pô, não vai conseguir adaptar. Se você fizer isso, você sabe o que vai acontecer, onde ele vai parar, né? Aqui em São Paulo, na minha porta, encher o meu saco, né? Exatamente. Ou um atleta mais velho, né? Assim, a categoria pós-Beto ali. E conta com que volume você tá comendo nessa quarentena, já que você perguntou de volume, Vagnão. Conta aí, vai. Volume? Quanto eu tô comendo? Porra. Você não tá entendendo o que eu tô comendo, né? Pô, essa daí foi sacanagem, hein? Ele ia fazer essa piada comigo, então eu já fiz antes, entendeu? Ele tava só esperando. Palitão, fala, quantas horas mais ou menos esses caras treinam aí? Vamos falar pro Ironman. Pro Ironman nós treinamos 29 horas, no pico. Porra, bastante, cara. É engraçado, né? Porque você pensa assim, né? 29 horas, poxa, não tenho tanto volume. Cara, é treino pra cacete. Mas, pra um profissional de nível, não. Né? Quando você pega uma comparação... Isso, tem gente treinando 35 horas, tem gente treinando 40 horas. Para aquele momento, pro Iron Brasil, enfim, era o que a gente precisava. Eu acho que não dava para fazer mais, até porque tem uma progressão de carga, né? Não tem como eu pegar uma atleta, ela tá comigo há 3 anos. Pô, ela treinava X horas, eu vou carregar com 35? Não dá para fazer isso. Então você tem que progredir com o passar dos anos e principalmente o histórico do atleta, que precisa de intensidade. Eu vou carregar no volume, mas esse volume vai ser positivo? Algumas vezes não. Exatamente. Para meio Ironman, nós trabalhamos com 26 horas, muito próximo do Iron. Quando ela foi quarta do mundo, ela treinou 26 horas. E quando ela fez Floripa, ela treinou 29 horas. O Igor comigo já treinou um pouco mais. Na época, ele já treinou ali 32. E agora ele estava treinando bastante para esses Ironmans, 35, 36 horas. Entendi. Me fala uma coisa, e com esses volumes todos e nossos atletas aqui que temos disponíveis, né? Você acha que a gente ainda tem chance um dia de ter um grande resultado internacional? O que você acha? Então, eu acho que sim. Tenho certeza, na verdade, que dá para ter grandes resultados internacionais. Principalmente dos atletas que eu trabalho. Eu acredito sim que dá para competir em nível mundial, conseguir grandes resultados, principalmente na longa distância. Como eu falei, já poderia ter feito pelo menos o top 10 que todo mundo pede, mas por alguns erros e também até por característica que eu comentei de querer brigar sempre na frente, de buscar às vezes algo a mais, a gente arriscava muito e não conseguia o resultado esperado. Mas como característica de prova, eu gosto muito disso e a gente vai continuar arriscando. E sobre o restante dos atletas do Brasil, acho que a gente não tem um número muito grande de atletas, né? Mas principalmente essa geração que está vindo da ITU, eles são diferenciados e com certeza vão brigar por muitos pódios aí em WTS. Eu acho que a gente também, o público do triatlon no Brasil, ele tem que começar a entender um pouco o nível que os atletas estão competindo, né? Então, assim, ver um Messias ganhar uma Copa do Mundo, a Luísa e a Vitória andando lá na frente nas WTS,
a Luísa andando super bem, correndo super bem, ganhando jogos pan-americanos. Acho que todo mundo tem que aplaudir muito o que esses atletas estão fazendo, né? Estão fazendo história, estão continuando uma história que vários atletas fizeram no passado e eles estão abrilhantando isso. Então, resumindo, eu acredito muito que o Brasil tem potencial, precisa de bastante apoio para que esses atletas consigam chegar lá e que aumente o número de atletas competindo no Brasil também, porque às vezes a gente tem 3 ou 4 atletas competindo a nível internacional e a gente não consegue ter uma prova nacional forte, isso atrapalha. Então, às vezes, tem um start list de uma prova aqui nacional muito fraco, e os atletas estão tentando pontuar fora e a gente não consegue fomentar aqui dentro, né? Então precisa complementar para que tudo cresça. Sensacional. E se você acredita, meu amigo, quem sou eu aqui para não acreditar? Aposto nisso também. Vamos junto. E agora eu queria fazer com você, que já é tradicional aqui, nosso convidado, é nosso momento Roda Presa, onde você vai ter que falar alguma gafe, algum momento aí, algum mico que você cometeu aí, Palitão. Lembra de algum pra gente aí? Abre esse coração peludo. Vamos lá. Primeiro era Ironman Fortaleza, ainda tinha categoria profissional, e eu treinava o Fábio Carvalho, o Chicão, e o Igor não ia fazer a prova, mas estava treinando, foi lá pra Fortaleza na semana da prova. E lá, acho que a piscina é de 50 metros, né? E do lado tinha umas piscininhas pequenas, assim, de salto, acho que piscina de plataforma de salto lá, salto enfim. E aí eu dando treino e tal, pegando tempo, eu fico andando pra lá e pra cá, e aí tinha um tiro de 100, eu fui caminhar, cara, senti que não tinha mais o chão. Só pensei, meu Deus do céu, não acredito que eu vou fazer isso. Estragou o celular? Eu quero saber se estragou o celular, pô. Aí eu levantei dando risada assim, cara, a piscina inteira olhando pra mim. Só os caras devem ter falado, olha o técnico bobão ali. Se o técnico desses caras tá assim, você imagina os atletas, né? Os caras já pensam. Pô, sensacional. Se mijavam de dar risada. Eu não acredito. De todo mundo. E a galera assim, meio que olhando, né? Pô, olhando o treino dos caras e tal. Pô, os atletas profissionais treinando. Claro. E eu dei esse papelão. Falei, nossa, cara, só eu mesmo pra fazer uma dessa. Palito, queria te agradecer demais aí pelo nosso bate-papo. É sempre um prazer conversar com você, que é um colega, apesar das diferenças que nós temos muitas vezes, que são só no campo das ideias. É um profissional que eu admiro muito e respeito. Um dos poucos no Brasil que eu realmente respeito profissionais aí. Parabéns aí por todo o seu trabalho e muito obrigado por você ter compartilhado aí tanta informação, sua experiência aí com a gente. Eu que agradeço o espaço cedido aí por vocês. Como eu tinha comentado aqui em off, é importantíssimo que a gente se comunique mais, né? Que os profissionais do triatlon se comuniquem e falem externamente também para ganhar espaço e ter um espaço produtivo, né, no triatlon. Acho que tem um conteúdo bom aqui no programa e os técnicos também podem gerar muito conteúdo. E obrigado a todos aí mesmo pela oportunidade. Espero que mais pra frente vocês abram espaço pra gente conversar mais umas 3 ou 4 horas. É o programa longão, vai chamar programa longão. Quando vocês estiverem por Balneário, já sabem que estarão em casa. Obrigado, Palitão. Vamos um dia aí, então, convidar quem, Érica? Não, vamos convidar o Igor, convidar a Pamela, você vem também, a gente já faz mais uns episódios aí. Vou pedir pra galera até deixar as dúvidas e deem um like, compartilhem aí com a galera, vamos marcar a Pamela e o Igor pra eles virem querendo muito participar aqui do podcast. Sigam a gente nas redes sociais, @Café com Triatlon, sigam a CPH. Palito, não sei se você quer deixar seu arroba aqui também. Se quiserem seguir lá, eu não gero muito conteúdo, mas Rafael Palito, de vez em quando eu posto alguma coisinha lá, mas também não sou tão adepto aí da rede social, não fico postando tanto, não. Sensacional, obrigado, Beto, obrigado, Serginho, até mais, valeu galera. Valeu, até mais. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.